Olá, eu sou o professor Cleiton, estou aqui para mais uma aula do 8º ano, do programa Tempo de Estudar. Bom, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre unidades de comprimento, as unidades métricas. Bem, antes de começar, vamos ler um texto rapidinho? Vamos lá. As unidades de medida de comprimento, ou unidades métricas, são as quantidades padrão que usamos para medir comprimentos, distâncias e tamanhos. Por exemplo, a altura de uma pessoa. Ou então, a distância até uma determinada cidade, ou a altura máxima de um veículo. Bom, então as unidades métricas servem para medir comprimentos, distâncias, mas será que tem uma unidade que é a base desse sistema? Tem sim, vamos dar uma olhada. Unidade básica de comprimento. O metro é a unidade básica de comprimento, e ele é representado pelo símbolo m. A palavra metro vem do grego metron, e significa o que mede. Quando as quantidades com que trabalhamos são muito grandes ou muito pequenas, usamos os múltiplos e submúltiplos do metro. Bom, os múltiplos e submúltiplos do metro podem ser organizados numa tabela, para a gente entender melhor. Então vamos começar dando uma olhada nessa tabela. Múltiplos e submúltiplos do metro. Nessa tabela nós temos à esquerda do metro os seus múltiplos, que são o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro. E à direita dele, nós temos os submúltiplos, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Na terceira linha dessa tabela, nós podemos ver quanto essas unidades valem em comparação ao metro. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, vamos ver exemplos de como é que a gente usa essas unidades. Vamos para o primeiro. Exemplo número 1. A distância entre as cidades do Rio de Janeiro e Aracaju, em Sergipe, é de 1.900.000 metros. Bom, olha como é que fica complicado falar o número 1.900.000 metros. Para simplificar isso, a gente vai usar a equivalência entre o metro e o quilômetro. Vamos ver. A unidade de medida mais adequada para representar essa distância é o quilômetro. Precisamos lembrar que o quilômetro equivale a 1.000 metros. Assim, nós temos que 1.900.000 metros é igual a 1.900 quilômetros. Vamos ver mais um exemplo, mas dessa vez com um probleminha no meio. Vamos lá. Exemplo número 2. Uma estrada possui 14 quilômetros de extensão. Para instalar uma nova rede de internet, a partir da antena que fica no início da estrada, é necessário posicionar um poste a cada 200 metros. Quantos postes serão necessários? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver esse problema é descobrir quantos metros mede essa estrada. Para isso, a gente vai mudar a unidade. Vamos lá. Se cada quilômetro vale 1.000 metros, então 14 quilômetros representam 14.000 metros. Agora, uma vez que as quantidades estejam na mesma unidade, ou seja, em metros, podemos efetuar a divisão. Assim, dividindo os 14.000 metros de toda a estrada pelos 200 metros a cada poste, nós temos o resultado 70 postes. Já vimos dois exemplos que a gente usa o metro e o quilômetro. Mas vamos ver um exemplo que a gente usa uma outra unidade, um submúltiplo do metro? Vamos lá. Exemplo 3. O comprimento de um lápis é 0,17 metros. Mas será que existe outra forma de representar esse tamanho, sem usar as casas decimais? Bom, para isso, a gente precisa saber que o centímetro vale 0,01 metro. Isto é, nós precisamos de 100 centímetros para completar um metro. Assim, 0,17 metros indica 17 centímetros. Bom, nesse exemplo 3, a gente transformou uma unidade de metro para centímetro. Agora, vamos ver um probleminha que a gente precisa fazer o contrário. Vamos lá. Exemplo 4. Uma professora precisa comprar barbante colorido para confeccionar crachás para os seus 36 alunos. Se a gente sabe que ela utilizará 50 centímetros de barbante para cada crachá, quantos metros de barbante ela precisa comprar? A primeira coisa que a gente precisa descobrir é quantos centímetros ela vai usar para todos os seus alunos. Vamos lá. Primeiro, multiplicamos para saber o total.
50 centímetros vezes 36 crachás, tem o resultado de 1.800 centímetros. Mais uma vez, precisamos lembrar que 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Assim, a professora precisa de 18 metros de barbante no total. Então, vocês gostaram desse exemplo? Agora eu vou dar uma dica para a gente mudar as principais unidades de medida. Vamos ver. Unidades mais utilizadas. Bom, para começar, quando a gente tem uma quantidade expressa em metros e precisa transformar ela em quilômetros, nós vamos dividir essa quantidade por 1.000. Assim, a operação inversa, ou seja, transformar de quilômetros para metros, nós multiplicamos por 1.000. Agora, quando nós temos uma quantidade escrita em centímetros e precisamos mudar para metro, nós lembramos que cada metro vale 100 centímetros. Então, basta dividir por 100. No caso oposto, ou seja, transformar de metros para centímetros, basta multiplicar por 100. Agora que a gente já sabe como faz a mudança dessas unidades, vamos ver 2 exemplos. Depois a gente vê mais um problema. Vamos lá. Alguns exemplos práticos. Para transformar 3 quilômetros em metros, nós multiplicamos por 1.000. Assim, temos 3.000 metros. Para transformar 3.000 metros em centímetros, nós multiplicamos por 100. Dessa forma, 3.000 metros são equivalentes a 300.000 centímetros. Vamos fazer um exemplo agora do contrário. 2.700 centímetros. Para transformar em metros, nós dividimos por 100, chegando ao resultado de 27 metros. Para transformar 27 metros em quilômetros, nós dividimos por 1.000. Assim, 27 metros é o mesmo que 0,027 quilômetros. Agora vamos ver mais um probleminha. Vamos lá. Exemplo número 5. Arthur e Mateus conversavam sobre qual dos dois era mais alto. Observe. Mateus disse, a minha altura é 150 centímetros, enquanto que Arthur falou, eu meço 1,55 metros. Vamos modificar a unidade da altura de Arthur. O menino disse que media 1,55 metros. Para transformar essa medida em centímetros, multiplicamos ela por 100, chegando ao resultado 155 centímetros. Agora, basta observar que 155 centímetros é maior que 150 centímetros. Dessa forma, Arthur é o mais alto. Agora que a gente viu qual dos dois meninos era o mais alto, vamos dar uma olhada em outro exemplo muito interessante. Vamos lá. Exemplo número 6. A prova olímpica da maratona é uma prova de velocidade, em que os atletas correm 42.195 metros. Indique, aproximando para uma casa decimal, quantos quilômetros possui essa prova. Esse é um problema de 2 etapas, e na primeira delas eu preciso descobrir qual a extensão da prova em quilômetros, e para isso é só mudar a unidade. Vamos ver. 42.195 metros, para passar para quilômetro, basta dividir por 1.000. Assim a gente tem o resultado 42,195 quilômetros. Ou seja, o comprimento da prova em quilômetros é 42,195. Agora que sabemos a extensão da prova em quilômetros, vamos arredondar esse número. Arredondar os décimos quer dizer observar o primeiro algarismo à direita, que nesse caso é o 9. Assim, vamos eliminar o algarismo 9. E como ele é maior do que 5, acrescentamos uma unidade à casa dos décimos. Então, encontramos 42,2 quilômetros. Então, a gente terminou mais um exemplo. Agora o próximo vai ficar para vocês. Vamos ver? Agora é com você. Marina comprará peças de madeira para fazer o rodapé do seu quarto. Para isso, ela mediu o contorno do quarto, retirando o comprimento ocupado pela porta. E o resultado foi 1.300
370 centímetros. Se as peças de madeira são vendidas em varas de 3 metros de comprimento, de quantas peças ela precisará? E ainda, qual será a sobra de madeira? Esse desafio fica para vocês aí. Infelizmente, nossa aula de hoje está terminando. Vamos lembrar que hoje a gente falou sobre unidades de medida e como é que a gente faz para mudar de uma para outra, ok? Eu espero todos vocês na próxima aula e até lá!